que ele prossiga e, ao final, a gente abre um espaço para intervenções. Professor? Acho que vou ficar até de pé. Gente, bom dia ainda, né? 11 horas. Agradeço, Luiz, pela palavra. Quero agradecer a todos que ainda estão aqui, né, discutindo conosco nesse seminário as questões relativas ao ensino médio, indicadores que a gente tem para pensar o sucesso, né, e a promoção da saúde nesse contexto. Eu estava te ouvindo, Luciana, e aí antes de iniciar minha fala, eu quis colocar esse gráfico aqui. É um painel, na verdade, interativo, que logo vai estar disponível para consulta. Amanhã acho que o pessoal vai falar um pouquinho sobre a disponibilização desses dados, né, numa plataforma. Mas é um dado já do censo de 2025, que a gente está apresentando dados... isso. É um dado de 25, mas relativo ao último censo demográfico, né? Que a gente está apresentando dados, como a Luciana colocou, quando o projeto foi aprovado, a gente iniciou então a mineração de dados, e então temos dados até 2022 e em alguns casos 2023 para os indicadores. Mas vocês vão ver que a situação do ensino médio na Bahia, ela permanece. Então os dados, embora a gente está falando de 2020, 2022, 2023, ainda são muito atuais os dados que a gente está apresentando. E o Estado, como o Lu bem colocou no início, né, historicamente o ensino médio ele tem enfrentado uma série de desafios e demandas para os gestores, estudantes e a sociedade em geral. E o Estado da Bahia, quando a gente olha comparativamente com o Brasil, apresenta os piores índices, assim, comparativamente, né? Tem apresentado índices muito desfavoráveis, né? Quando a gente vai olhar para o ensino médio, sobretudo, que é o foco da análise aqui hoje, tá bom? Então, esse aqui é um dado de acesso, né, da população com 15 anos ou mais ao ensino médio. Então, no Brasil, até 23, a gente tinha 67,7% da população brasileira com essa idade de 15 ou mais que acessou o ensino médio. Se a gente for olhar para a Bahia está aqui nos penúltimos lugares, 59,3% só de acesso, né? Então você tem uma série de estados. Em Brasília, por exemplo, mais de 80% de acesso. Então, os indicadores não são muito bons. E aqui a gente vai, sempre no observatório, lá no Diversifica, a gente sempre tem tentado olhar para os dados da Bahia no nível do município e do território de identidade. Então, logo vai estar disponível na nossa página para quem tiver interesse de consultar. Os dados de conclusão, eu estava dando uma olhada aqui, eu não achei o Power BI da conclusão, mas se a população de 15 ou mais que acessava, né, até 2023, era de 67,7% no Brasil, né, quem concluía, o percentual que concluía é de 52%, ou seja, quase a metade da população apenas. Isso tem importância no país, né, enquanto uma nação inclusiva, enquanto uma nação que promove educação. Não vou nem entrar na questão da qualidade, a gente está falando só de acesso e conclusão, né? Então ainda temos muitos desafios. Você pode colocar meu slide, por favor? Eu vou falar um pouco de alguns indicadores de gestão. Esse segundo, isso. Alguns indicadores de gestão do ensino médio e da qualidade do ensino, né? Eu queria dizer, né, que para nós foi uma honra ter ontem aqui na cerimônia de abertura o presidente do conselho, 2 superintendentes de secretaria de governo, mas é lamentável, né, que no momento em que a gente vai debater os dados, a gente não tenha nenhum representante do conselho nem do governo estadual para discutir os dados, que é o que interessa no seminário, né? Então, eu lamento, mas ao mesmo tempo me coloco à disposição para, em um outro momento oportuno, quem sabe uma visita, né,
estar nessas instâncias discutindo os dados com os gestores, porque é um pouco essa a função nossa, né, da universidade, levantar dados para debater com quem toma decisão e com a sociedade em geral, né? Então, fica, sei lá se é um convite, né, mas fica colocada a disponibilidade, né, de uma visita ao Conselho Estadual de Educação para apresentar e debater esses dados, né, e com a Secretaria Estadual de Educação, né. Ao mesmo tempo, eu queria agradecer a presença. Tenho aqui uma diretora de uma escola grande, importante aqui na cidade, né, do CETEP. Saiu, mas enfim, mas pelo menos estava pela manhã, né, no primeiro para coisa. Mas temos professores da rede aqui no seminário, né, porque esses dados, gente, veja bem, a avaliação educacional, ela não serve só para o governo regular a rede de ensino. Ela serve para a gente pensar, se debruçar sobre esses dados e pensar em soluções para a melhoria da qualidade e a gestão dessa rede, né? Fazer avaliação só para fazer ranking, para aparecer na revista Veja e na Folha de São Paulo, não faz muito sentido, né? A gente precisa transformar esses dados vivos, né, e tentar encontrar relações entre variáveis para identificar os pontos, né, de estrangulamento e os desafios. Quando Luciana diz, né, que o insucesso escolar tem gênero e tem cor, né, tem raça, cor, né, isso é sabido. Ok, mas a gente já está há 20 anos num Estado que é governado por uma proposta mais esquerdista, digamos assim, e isso não muda, né? Dizer, uma plataforma governamental que tem um discurso favorável à redução das desigualdades, né, e a gente, mesmo assim, não consegue, né? Eu não estou aqui fazendo julgamento com a gestão essa ou aquela, só estou fazendo uma constatação que é algo muito triste, né, de ver que, mesmo tendo plataformas de gestão mais progressistas, que no discurso entendem, né, e na prática também, não vou falar só no discurso, tenho várias políticas interessantes, entendem a importância de reduzir as iniquidades, mas a gente ainda assim não consegue avançar muito, né? A Bahia, quando a gente vai olhar para o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ela só perde no ranqueamento para o estado do Amapá. Ela está em 26º lugar no Brasil. Esse índice, ele considera a renda da população, a longevidade e a educação, né? Então, a gente está no penúltimo lugar no ranking nacional nesse quesito, há muito tempo, né? Às vezes oscila um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não sai do 20 para baixo, né? Então, todas essas questões que nos angustia, eu falo a palavra, acho que é uma certa angústia mesmo, inquieta, a gente não pode se acomodar com esses dados, né? Quando a Luciana fala assim, o artigo, a revista falou, esse dado é conhecido. Tá, mas eu não posso me acomodar com isso, né? É metade da população fora da escola, né? Isso tem impactos 1000, né, na vida de um sujeito, né? Na vida da sociedade, na vida de um Estado, no país e por aí vai. Então a gente não pode se acomodar e achar que é tranquilo, que é um número esvaziado, né? Então eu vou falar aqui, vocês vão ver um monte de gráfico, um monte de número, né, em percentuais, mas não são números, são vidas que estão colocadas ali, são potenciais que estão sendo desperdiçados. Quando a gente fala em 50% de extorsão em idade séria, né, de 100 pessoas, 50 estão em atraso, né? Quando a gente fala que 18% abandona, de 100 adolescentes, 18 abandonam, desiste de estudar, vai para a informalidade no mercado de trabalho, né? Deixa de desenvolver uma série de competências cidadãs que, teoricamente, a escola deveria desenvolver, né? Deixa de se pensar enquanto sujeito, nessa pegada de uma educação mais problematizadora. Então, o sujeito, ele fora do contexto da educação, né, eu arriscaria dizer que é um fator de risco, né, para a vida, para a saúde. Tem vários estudos que mostram, né,
que maior escolaridade, você tem teórica, uma relação maior com melhor qualidade de vida, melhor indicador de saúde e por aí vai. Então, feita essa introdução, eu não diria que é um desabafo, é só uma marcação mesmo, né? E um chamamento da gestão de educação para discutir conosco. Né? Discutir conosco. A gente não tem solução, né? A gente trouxe alguns dados, tem algumas reflexões e queria debater mesmo, né, esses dados na intenção de colaborar, né, nessa questão da parceria mesmo da universidade com as escolas estaduais, com a rede, de fato, né, porque esse é o nosso papel. Então, eu vou falar um pouco sobre indicadores educacionais e qualidade do ensino médio nas escolas públicas estaduais do Estado da Bahia. Esse trabalho ele deve ser publicado em breve, ele está aceito já para publicação na Revista de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Como é o número 50, volume 50, é uma revista que tem publicação contínua, então acredito que até dezembro ele está publicado. Já foi aceito, já está no processo de editoração. Assim que for publicado, além do site da revista, a gente vai disponibilizar também na nossa página, que eu vou mostrar no final da apresentação. Então, quem tiver interesse em seguir conosco debatendo essas questões, pode ir nos seguindo na nossa página, na página do projeto também, né, no Instagram, enfim. Passa para mim, por favor. Pois bem, gente, eu deixei um slide um pouco mais carregado, só que eu não vou me ater tanto, né? Mas se vocês quiserem acompanhando a leitura, porque veja bem, falar em avaliação tem a microfonia. Deixa eu passar de cá. Falar em avaliação é algo bem complexo, né? No geral, as pessoas e os sistemas não gostam muito de ser avaliados, né? Porque te coloca no estado, olha, quem é esse outro que vem me olhar, me avaliar, fazer julgamentos sobre mim, sobre o meu desempenho, né? A gente não gosta muito. E é um processo bastante complexo, né? Que a gente tem uma série de vertentes, abordagens teórico-epistemológicas, metodológicas, que vão orientar quem está avaliando a fazer um olhar mais de produto, um resultado mais finalístico, ou um olhar mais de processo, adotando dados mais qualitativos ou quantitativos. Todas as formas de avaliação são incompletas, são parciais. A gente tem que ter em mente isso. Não tem uma melhor que a outra. Cada uma responde a determinadas perguntas e todas têm seu valor, né? O modelo hegemônico que a gente tem no mundo e também no Brasil é o modelo baseado em avaliações em larga escala, que são essas avaliações mais padronizadas que permitem a comparabilidade entre sistemas, redes, estados e por aí vai, né? Em que pese as críticas desse sistema padronizado, ele serve, né, para a gente explorar gargalos, né, explorar tendências e, a partir daí, em estudos com outras abordagens mais, digamos, no chão da escola, compreender o significado daquilo dentro daquela realidade. Então, eu acredito que ambas as perspectivas são importantes, né? Se a gente não tem esse olhar geral, fica um pouco difícil. Eu vou achar que na Bahia está tudo lindo, né? Melhorou 2% da aprovação, né? Mas nós somos o pior estado em termos desses indicadores. O pior não, o penúltimo, né, no Brasil. Então, é importante ter o parâmetro de comparação. A gente não deve ficar só nisso, tá? Mas eu vou falar desses dados hoje aqui com vocês. Então, no nosso país, a gente tem já uma tradição, tanto pelo IBGE, né, quanto pelo INEP, um conjunto de estudos, né, que são estudos censitários, outros amostrais, que levantam dados sobre a informação, sobre a educação, tá? Esses dados, gente, eu falo que os dados libertam, né, porque eles permitem que a gente tome consciência da nossa situação enquanto sociedade, né, e eles nos libertam no sentido de que chama a atenção para aquilo que não está bom, né?
isso é democracia, ter dado para debater, né? Vocês podem ver que os governos mais autoritários, todos eles, assim, ao redor do mundo, e aqui a primeira coisa que faz é tentar desqualificar a academia, tentar desqualificar a ciência, né? Tentar desmontar o censo, né? O censo ficou, né? Então é preciso valorizar esses dados, porque eles ajudam a gente a manter nossa democracia viva e fazendo um olhar crítico apartidário, né, sobre a nossa realidade. Então o INEP e o IBGE têm uma série de dados, passa para mim, por favor, que vão nos ajudar a compreender um pouco essa realidade, né? E aí esses dados, como eu falei, eu vou olhar aqui com vocês dados padronizados, né, entendendo o valor desses dados, né. Alguns estudos vão dizer que as políticas educacionais que são mais perenes, estáveis, né, incluindo os modelos de avaliação, são um dos fatores mais que se associa à melhoria do desempenho do estudante e da qualidade da educação básica ao redor do mundo. Ou seja, se eu não avalio para saber onde eu preciso melhorar, como melhorar, né? Então tem uma associação grande. No país, né, a gente tem uma série de desafios, Luciana bem colocou como que a gente tem tentado, né? Muda modelo, volta para o modelo, né? Tenta universalizar, né? Não consegue, enfim, vem agora uma série de programas importantes, potentes, o Pé de Meia, o Bolsa Escola e por aí vai, para tentar melhorar, né? E a gente, no país, a gente tem esse desafio enorme com o ensino médio, que depois vai se desdobrar no ensino superior também, né? Você vai vendo que a gente tem, quando a gente olha lá no observatório, depois ali vocês vão ver uns livrinhos, uns livretinhos, que a gente está ali para deixar com vocês. A gente fez uma série de estudos sobre educação básica, educação superior, e o que a gente percebe é que existe um funil perverso. Cada vez que você vai aumentando o nível educacional, mais você vai afunilando, né? E você vai deixando para trás quem? A maioria meninos, negros, indígenas, PCDs e por aí vai. Você vai afunilando, né? Então, a gente precisa resolver problemas da educação básica, estamos falando do ensino médio, mas se não resolver o problema do ensino médio, também não vai resolver o problema do ensino superior, né? Então, é uma crescente. Quando a gente olha para esses resultados educacionais brasileiros, comparando o Brasil com outros estados membros da OCDE, nossos dados eles estão médios, medianos e estagnados, com desempenho diferente, significativamente diferente, em linguagens, matemática e português, comparados com outros países. Aí a gente pode dizer, olha, é ruim comparar, né, o Brasil, que é um país, enfim, continental, multicultural, enfim, com outros países. Mas esse modelo ele faz comparações, e quando as provas são aplicadas no Brasil, elas passam por um processo de adaptação transcultural e validação semântica, enfim, tem todo um cuidado para tentar minimizar esse impacto. Tá? Não estou advogando aqui que é uma comparação justa, né, mas se faz, né, se faz. E a gente precisa se debruçar sobre ela, inclusive para avaliar se é justo ou não, se faz sentido ou não, né? Então, sempre a gente está lá embaixo, né? Por favor. Comparado. Então, a gente tem piores resultados quando a gente olha, né, para escolas públicas das regiões Norte e Nordeste, que apresentam, olhando agora só para o Brasil, né, as maiores taxas de reprovação, abandono e evasão nos anos finais do ensino fundamental, e a coisa piora no ensino médio, né? Na Bahia é um pouco mais grave o caso, né? Em 2021, por exemplo, que é o que eu disse, a gente estava só atrás do Amapá, nesse índice de desenvolvimento humano municipal. De 21 para cá, se você pegar efeito de pandemia, eu não fui olhar na PNUD esse dado agora recente, né? Não tive tempo, mas provavelmente ainda estamos lá embaixo, porque a desigualdade social recrudesceu, né? Então, todo esse cenário que nos coloca, né, com esses enormes desafios para pensar o ensino médio, que motivou esse olhar que fizemos, né? Eu não falei o nome dos autores todos ali, mas esse estudo ele
foi desenvolvido eu, Luciana, professor Paulo, professor José Jorge. Então, estou apresentando aqui só como porta-voz, tá? Mas é um dado que foi pensado em equipe. Então, o objetivo foi avaliar a evolução de informações e indicadores educacionais entre 2013 e 2022, né, sobretudo ligados ao nível socioeconômico dos estudantes, que é uma condição mais estrutural, a gestão do trabalho docente e a qualidade da educação básica nessas escolas públicas estaduais da Bahia. Por favor. É um estudo longitudinal, né, que pega aí 9 anos, descritivo exploratório, a gente usou o censo escolar, indicadores educacionais, dados do SAEB, tudo essas avaliações padronizadas realizadas pelo INEP. E dessas grandes bases de dados, o que nos interessou? Né? Trabalhar com uma dimensão estrutural de contexto, que é o nível socioeconômico, ele é operacionalizado num índice chamado INSE. Esse índice ele foi proposto em 2015 pelo INEP. Uma outra dimensão que a gente chamou aqui de institucional, que são uma série de indicadores, né, padronizados, que dão informação sobre o perfil do docente e a gestão desse trabalho do professor na rede, sexo, raça, cor, deficiência, nível de formação, regime de trabalho, regularidade do trabalho docente, esforço e nível de adequação do seu trabalho com a sua área de formação. E uma outra dimensão de sucesso, insucesso normativo, que aqui a gente está tratando das taxas de rendimento, aprovação, reprovação, abandono, distorção de idade séria e IDEB. O IDEB, a gente vai ver mais adiante, mas ele é composto pela taxa de aprovação e a nota de português e matemática no SAEB. Bem, os dados, aqui eu trabalhei basicamente com descrição e uma análise de correlação. E aí, para fazer essa análise de correlação, a Luciana, na análise dela, ela já falou um pouco dessa opção que fizemos. Porque como a resolução do CNE recomendou, mas quase que impôs que todos os estudantes fossem aprovados no período pandêmico, a gente entendeu que isso ia trazer uma variável de confundimento nas relações que a gente queria avaliar, porque vai impactar muito no IDEB, né? Vai impactar no IDEB. Então, a gente optou fazer a associação dessas variáveis só com 2019 e fez um match, então, dessas 3 bases de dados. Perdão. Então, vamos para os resultados. No estudo, gente, a gente está agregando para descrever e comparar, né, em nível nacional, estadual, municipal e por território de identidade. Né? A Bahia, ela tem uma organização do seu sistema de gestão muito focada em territórios de identidade. São 27. E aí a gente tem 27 núcleos territoriais de educação, assim como tem 27 da área da saúde e por aí vai. Tá? Então a gente faz essa análise dentro desses recortes. Aqui não vai dar para trazer todos eles, tá? Mas uma vez ou outra a gente traz. E é importantíssimo, porque a gente, já adiantando os resultados, as realidades são muito diferentes. Né? Você não tem um indicador, um resultado homogêneo. E isso tem um impacto, um efeito importantíssimo na hora do desenho de uma política pública. Né? Fazer uma política padronizada, né, linear, talvez não vai dar conta de alcançar nessas disparidades que a gente tem entre os municípios e entre os territórios. E se a gente for no nível da escola, aumenta ainda mais a disparidade. Né? Então é preciso ficar atento. Esse índice, como eu comentei com vocês, ele é um indicador do nível socioeconômico do estudante. Então, cada estudante vai preencher uma série de itens, né, de posse de itens. Então, se tem computador em casa, se tem um lugar para estudar tranquilo, se tem um tablet, se tem acesso à internet, se tem geladeira, fogão, enfim, compõe-se um índice a partir desse indicador. Ele é classificado em 8 níveis, né? Quanto maior o nível, melhor o nível socioeconômico, ou seja, mais condições materiais esse estudante tem para permanecer na escola, né, e ter acesso a materiais e acesso à informação e por aí vai. Melhor condição socioeconômica. Por favor. Aqui é o nosso resultado. Olha, veja bem. A Bahia, eu trouxe aqui só comparação 19 e 21. Né?
não tem 2013, porque ele foi proposto em 2015, esse índice. Então, o Brasil ele tem um índice, né? Vou olhar aqui para 21, aumentou, melhorou de 4,6 para 4,8, o Nordeste está estável, Bahia estável. Esses valores colocam a Bahia no nível 3. O Brasil é nível 4 do índice. Ou seja, está na metade da escala. Então, os estudantes de escola pública são de baixa renda. Isso a gente sabe, né? Mas, veja, no nível 3, quer dizer que os pais têm baixa escolaridade e que o estudante nem sempre tem acesso à internet em casa. Tá? Nem sempre tem acesso à internet em casa. Ok, estou pensando aqui se eu posso falar, mas acredito que sim. Porque essa coisa da internet também é um grande mito. Eu fiz um trabalho com uma colega recentemente, avaliando o efeito de ter internet banda larga no IDEB das escolas. É ínfimo o efeito. A gente está apostando muito em colocar quadra de esporte em escola para impressionar a população, pintar a escola, botar a internet banda larga e pensando menos nas questões mais pedagógicas. Esses são dados empíricos do Brasil todo. O efeito de ter banda larga no IDEB é muito pequeno. Quando aumenta do ensino fundamental para o ensino médio, o efeito cai. Então, tem internet banda larga, pelos dados que eu analisei, né, não é desse estudo, é um outro estudo, não vai fazer essa panaceia, né? São outras questões. Mas vamos lá. Os piores resultados na Bahia, né, ou seja, onde a gente tem mais desigualdade social e mais vulnerabilidade socioeconômica, estão no semiárido Nordeste 2, municípios desses territórios. Piemonte do Paraguaçu, Itaparica, Cisal, Litoral Norte Agreste, Médio Rio de Contas. Aí a gente tem os municípios onde é pior o índice. Veja, esse índice associado a outras variáveis de raça-cor, ele está sendo usado para balizar a distribuição de recursos você falou no VAR, né, Lu? Que é para ponderar o recurso para a escola de educação em tempo integral. Ou seja, a política ela pode favorecer com verba aquelas escolas municipais onde o índice é menor. Por quê? Porque aqueles estudantes precisam de mais suporte material para se manter na escola, a permanência. Então, não são dados esvaziados, né? Eles ajudam a gente a pensar na gestão, se o gestor utilizar, né? Eu me pergunto, quantos dos gestores dos núcleos territoriais de educação da Bahia entendem esse índice? São 27. Eu não sei, né? Fica aí. Quantos de nós entendem os outros índices de avaliação? Quantos diretores de escola olham para esse índice da escola para chegar no governador e negociar? Ele não chega no governador, mas, enfim, o secretário, olha, eu preciso de um olhar especial para a minha escola porque meu índice socioeconômico é menor. Se a gente não criar essa consciência na gestão, não vai resolver muito, assim. Então, eu estou conclamando aqui, né, um olhar carinhoso para esses dados, né? Eu gosto bastante dessa perspectiva de avaliação, porque eu acredito que é possível, a partir desses dados, a gente dialogar e ter argumento, né, com base nos estudos, né, as universidades estão aí para isso, para tentar melhorar esse cenário nosso, né? Passa, por favor. Um outro índice, que é uma dimensão institucional, eu vou tentar acelerar, gente, para a gente ter tempo de debater, né, porque o horário está avançado. O número de professores, né, a gente tem uma redução de 4, no período de 13 a 27 anos, uma redução de 4,35 do número de professores no ensino médio no Brasil. Na Bahia, essa redução é de 14,05. Isso vai ter um impacto enorme na força de trabalho, né, no esforço docente. Não é à toa que a gente chama, Luciana, a rede para fazer um curso de especialização e poucos vêm, né? Eu estou com as meninas ali. Não é à toa que, às vezes, nas aulas, todo mundo, professor, eu estou muito cansado. Né? Professor é um bicho cansado, sem tempo, né? Então, às vezes, frustra a gente querer debater com o auditório lotado, né? Com a gestão aqui toda. É cansativo, está cansado. A gente diminuiu
2 vezes mais, né, muito mais de 2 vezes, o número de professores comparativamente ao Brasil, quando a redução de matrícula na Bahia foi a metade da redução no Brasil. Então, por que diminuiu tanto na Bahia? Eu não sei. Né? É preciso dialogar para entender o porquê. Porque isso está trazendo impacto para o trabalho do professor. Ele está trabalhando mais, comparado com o professor nacional. Tá? Sexo. Temos uma maioria de professoras do ensino médio, no Brasil são 63%, na Bahia 65%, né? E foi justamente nesse grupo que foi observado o maior percentual proporcional de redução, ou seja, diminuiu-se mais professoras, foi também com alunas, né, Lu? O número de matrícula com meninas também, né? Deficiência. A gente tem aqui de 13 para 20, um aumento de 0,30%. Estava registrado 1.171 professores PCD em 2020. Na Bahia, só 12. Né? Corresponde a 0,05 da rede. No Brasil, 0,030. Ou seja, se a gente está... A superintendente ontem falou sobre a ampliação do número de vagas de estudantes PCDs, com o professor não está acontecendo. Né? Na Bahia. Se está, quer dizer, de 8 para 12 em 7 anos. Né? Raça, cor. A maioria são brancas. Né? E na Bahia, e aí é uma coisa que nos mexe muito, nos impacta muito, né? Porque é um estado, 80% da população negra, né? É um estado que ostenta altíssimos índices de violência contra a população negra, né? Exclusão da população negra, e os professores não se declaram. E a gestão, não sei porquê, não muda isso, não consegue gerir isso. Ao longo dos anos, todos os índices de não declaração é acima de 90%. Gente, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Desculpa, mas é inadmissível. Né? A gestão passa olho grosso para isso. Né? Eu estou chamando a atenção porque eu não vejo isso em outros estados, quando eu olho para o censo da educação. Logo na Bahia, né? Enfim, vamos adiantar aqui. Nível superior. Né? No Brasil, o percentual de professor com nível superior é de 97%, né? Estável ao longo do período avaliado. A Bahia, aqui é um fator bem positiva. A Bahia cresceu muito, melhorou muito nesse período, né? Era de 80%, chegamos a 94%, né? Então aumentamos bastante o número de professores com nível superior. Então, não se sabe se isso foi resultado de alguma política de gestão ou não, né? Mas se for, seria legal, né, que o governo ostentasse isso também, como mostrar que uma política foi efetiva, porque os dados estão mostrando que houve aumento. Por que a gente não sabe? Se foi por iniciativa do próprio professor, a própria interiorização das universidades, não sei. Né? Mas a gente observa alguns territórios em que eu tenho menor percentual de professor com curso superior. Olha aí, vamos fazer uma política para aumentar o nível desses territórios, desses municípios. Os dados, eles são muito importantes para a gente direcionar ações. Né? E o que me chamou a atenção, que é muito positivo, é a questão do concurso, ou seja, a estabilidade do professor na rede. A Bahia está melhor que o Brasil nesse aspecto. Né? Isso é algo positivo para a gente pensar na gestão da educação no Estado. Porque no país, no período, a gente tem uma tendência de diminuição. 69% caiu para menos de 50% em 2020. Na Bahia, é em torno de 68%. Então, nesse quesito, a Bahia está melhor que o país. Né? E aqui tem alguns territórios onde a gente tem menor percentual de professor concursado, que também pode demandar uma ação específica. Ainda na dimensão institucional, que é a gestão do trabalho do professor, né, o INEP ele calcula esse índice, que é o índice de regularidade do professor. Ele é medido em 4 níveis. Né, se o professor fica na escola até 2 anos, de 0 a 2 anos, de 2 e 3 anos, ou seja, 4, ou seja, quanto maior o nível, maior a permanência, maior a vinculação desse professor na escola.
Obviamente que se eu tenho professor concursado, eu vou ter mais permanência, mais afiliação. Isso é muito positivo para impacto da relação desse professor com a comunidade, da relação desse professor com a escola e com os estudantes, obviamente, né? Então, isso vai ter impacto lá na frente na qualidade. Vocês veem que a maior parte, tanto no Brasil quanto na Bahia, é no nível 3, né? Que é uma regularidade média alta, que, em média, ele fica na escola de 3 a 4 anos. Tá? A Bahia com índices melhores do que o Brasil, porque tem mais professor concursado, nesse caso. Um outro índice que é calculado pelo INEP é o índice de esforço docente. Gente, isso aqui eu queria chamar a atenção. Ele vai em 6 níveis, né? Ele vai desde o nível 1, que é aquele professor que tem até 25 alunos, trabalha só um turno, só uma escola e só uma etapa, até o nível 6, imagina o que é isso, né? Você dá aula com mais de 400 alunos, trabalhando 3 turnos em 2 ou 3 escolas, em 2 ou 3 etapas. Isso é quase humanamente impossível, né? Mas não, tem um bocado de gente, na Bahia 10% da rede está nesse nível 6, ou seja, precarização geral do trabalho, né? Sobrecarga absurda. A maioria está no nível 4, que é o mais comum do professor do ensino médio. Não sei se é o caso do pessoal aí que fez após, né? Quer ter o quê? Entre 50 e 400 alunos, trabalhando 2 turnos em uma ou 2 escolas, em uma ou 2 etapas. É o mais comum, que é o nível 4 aqui. A Bahia aqui a gente está com 46% no nível 4, o Brasil 41%, né? No dado mais recente. Está dando para acompanhar ou está muito rápido? Uhum. Sim. É isso. Em 10 anos, a gente passa de uma realidade onde o Brasil tem um número maior, né, um percentual maior de professores que se dedicam a um número maior de alunos, de escolas e de turnos, que é o nível 4, 5 e 6. O Brasil está acima. E lá, em 2022, 10 anos depois, a gente tem a Bahia virando essa realidade, né? Isso. No Brasil, a gente está, eu vou dizer assim, no geral, né, que esse dado é geral, tirando um pouco a sobrecarga do professor, na Bahia a gente está aumentando a sobrecarga do professor. Até 2022, que é o dado que a gente está analisando. Tem um movimento inverso mesmo. Pode passar, por favor? Essa variável também ela é muito importante, que é o quão a alocação do professor em determinados componentes curriculares é adequada à formação dele. Então, são 5 níveis no indicador. O G1 é o melhor, tá? É o professor que tem formação superior em licenciatura na mesma disciplina que leciona, ou bacharelado na mesma disciplina, com curso de complementação pedagógica. O grupo 5 é o pior perfil, é o professor que não tem curso superior completo. Então, vocês vão ver que eu estou destacando aqui só o melhor indicador, tá? O G1, a gente sai de 20, no Brasil, 56,9%, em 2013, aumentou para 67%. A Bahia quase dobrou isso aqui. Então, também é um resultado muito positivo para o Estado, né? Você quase dobra a alocação de professor dando disciplinas que ele tem formação. Vamos lembrar que a Bahia tem maior percentual de professor concursado. Então, isso também acho que está muito atrelado, né? Mas é algo muito bom para o Estado. E isso vai repercutir na qualidade, como vocês vão ver. Tá? Por favor. Pensando agora na dimensão do sucesso normativo, né, a gente está trabalhando com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um índice de qualidade, né? Esse índice ele é composto por taxa de aprovação, proficiência em português e matemática na nota do SAEB, né? E aí, com a pandemia e com a resolução que orientou a aprovar todo mundo, isso
ficou mascarado, sabe? Então, quando a gente olha 13, 19, 21, a gente pensa, vê que de 3,7 a gente teve um aumento, né, no Brasil para 4,2 e um aumento para 4,3. Cai em 21. A Bahia, ela cai de 3,7 para 3,2 e depois, teoricamente, recupera para 3,5 em 21. Tá? Mesmo com essas oscilações, tem sinalizado de alguma forma alguma melhoria, está abaixo da meta do PNE, que era para 2021, a meta para o Brasil era de 5,2, para a Bahia 4,5. Tá? E aí, me assusta muito e me indigna muito algumas estratégias de desinformação, né, que a gente vê em sites de prefeituras municipais, em sites de governos estaduais. Eu não estou falando aqui do governo do nosso estado, estou falando em geral, porque coloca como se houvesse melhoria da qualidade da educação. Vamos ver que a história é outra. Por isso que a gente precisa entender desses índices, né? Passa, por gentileza. Quando a gente desagrega esse índice, o que eu vou observar? Você tem um aumento da taxa de aprovação, tá? Ela não é 100%, gente, porque tem evasão, tem abandono, tá? Mas a maioria dos estudantes ali nesse período foi aprovado. Aí aqui, quando você vai olhar para a reprovação, né? Aqui é Brasil, aqui Bahia. Cai bastante, a Bahia chega a 1% de reprovação. Agora, o abandono na Bahia chama atenção em 2021, como a Luciana já tinha destacado. E a distorção em idade séria, que é assustadora, né? 51%. De 100 jovens, 51 estão em situação de atraso escolar. Muitos desses nem vão fazer o ensino médio regular, vão para a EJA. Muitos desses não continuam os estudos, por uma série de dificuldades. Então, é muito grande, é quase o dobro da nossa distorção em idade séria. Por favor, quando a gente vai olhar para o aprendizado do estudante, que está aprovando, mas está aprendendo, né? Gente, tem várias outras dimensões de aprendizagem. Eu só estou trazendo aqui 2 elementos do SAEB, que é o indicador do IDEB, que os governos gostam de divulgar, né? Mas quando a gente olha 13, 19, 21, né, embora o IDEB aumentou de 19 para 21, o aprendizado diminuiu, porque o que aumentou foi a aprovação por força de uma resolução. Então, a propaganda enganosa de que melhorou o IDEB, não. Melhorou o índice, mas o aprendizado diminuiu. Tá? Isso é efeito da pandemia, ensino remoto, desmotivação, todos os efeitos psicológicos que o rompimento da pandemia nos causou, está refletido no desempenho de português e matemática. Tá? Por favor, a próxima. E aqui a gente passa, então, fechando essa etapa mais descritiva, eu vou acelerar, eu falo demais, né? A gente foi correlacionar, quer dizer, o que relaciona com o quê? Então, o que a gente observa? Municípios e escolas que têm estudantes com melhor condição socioeconômica também são aquelas escolas que têm maior número de professor concursado e professores com mais vínculo na escola, maior vínculo. Também são as escolas onde eu tenho menor distorção em idade séria. Olha, o indicador é bem mais forte, ó, né? E são escolas onde eu tenho melhor IDEB, melhor aprendizado em português, melhor aprendizado em matemática. Tá? Por favor. Escolas e municípios, né, que têm o melhor desempenho em português e matemática, também tem a melhor professor concursado e professor maior adequação do trabalho docente. É óbvio, parece, né? Mas é interessante ver isso nos dados, porque é óbvio, mas a relação é baixa, ainda tem algo aí para ser explorado. Quer dizer, o desempenho em matemática e português, o aprendizado, não depende só do trabalho do docente, depende de condições socioeconômicas e de uma série de outras variáveis que não estão calculadas aqui. Então, por isso que é baixo mesmo. E, por favor, uma outra relação que isso nos chamou a atenção é que as menores taxas de aprovação, lembra que isso aqui é só 2019, tá, gente? Que para não ter o efeito lá da resolução.
Onde eu tenho menos aprovação é onde eu tenho mais professor concursado e mais professor dando aula na matéria. Aí você fala assim, poxa, eu esperava que, se eu dou aula de português, eu vou saber ensinar melhor português, meus estudantes vão ter melhor desempenho em português. Era o lógico, né? Mas não é o que a gente observou. As relações são negativas, né? As relações são negativas, talvez o rigor aumenta demais, não tão ao passo, né? Diverge do estudo de Moraes e Silva, e a gente não soube muito, os dados não permitem muito entender o porquê. Aí a gente precisa, de fato, ir no chão da escola, é o que eu dizia antigamente, só uma abordagem não vai dar conta. Eu preciso fazer um estudo qualitativo, debater com os professores de português e matemática, para eles ajudarem a gente a entender o dado, né? Mas isso divergiu do que a gente esperava. Bem, gente, eu vou só fechar isso aqui, tem 1.500 considerações, mas vou pular para a gente poder debater, mas só para fechar o que a gente acha de resultado, né? Quando a gente compara o Brasil, né, como é que a Bahia está diante do nosso país? Nós temos um perfil socioeconômico de estudantes mais desfavorável, portanto, a gente precisa de políticas públicas nacionais diferenciadas, né? Como a gente viu, o Alex estava falando ontem, do programa Escola em Tempo Integral, que vai ponderar essa questão da vulnerabilidade, né? A gente precisa, Alex, de políticas, né, protetivas da trajetória desses meninos, porque eles têm um perfil, né, nas suas palavras ontem, eu gostei desse termo, né, proteção da trajetória do estudante. Precisa disso, né, desse cuidado. Na dimensão institucional, nós temos no Estado avanços no regime de trabalho dos professores, a gente tem maior número de professor concursado, quando no Brasil há uma diminuição, né? Aumento no percentual de professor com curso superior, maior regularidade docente com permanência de 3 a 5 anos na escola. Então, isso é algo bom do ponto de vista do trabalho do professor. Contudo, né, a gente tem maior redução proporcional do número de docentes na rede, ampliação do percentual de professor com sobrecarga. No Brasil diminuiu a carga de trabalho, na Bahia aumentou, como o Luiz Gustavo bem colocou ali, e a subnotificação a declaração de consequências dos docentes, que, na minha opinião, é algo que precisa ser combatido, né? A gente precisa entender isso, né? Na dimensão de sucesso e insucesso normativo, aí é que está, né? A gente tem, comparativamente, as menores taxas de aprovação, as maiores taxas de reprovação, abandono e distorção, e o pior desempenho em português, matemática e no IDEB. Então, o que chama a atenção? A gente tem avançado na gestão do trabalho do professor, em algumas variáveis e outras menos, mas isso, embora esteja relacionado com a melhoria da qualidade do ensino médio, a gente viu umas correlações significativas com efeito baixo, né, mas já não tem sido suficiente para elevar a qualidade do ensino. Então, tem algo a mais aí que precisa ser feito, né? Eu suponho que falta para a gente... Você passa, por favor, deixa eu ver se eu vou resgatando aqui alguma questão. Eu acho que alguns programas, né, como Bolsa Presença do Governo do Estado, o Pé de Meia do governo brasileiro, se perenes, se mantidos, né, ao longo do tempo, vão ajudar a melhorar esses índices de evasão, abandono, né? A gente espera que sim, são potenciais para isso, né? Sim, por favor. Aqui são alguns estudos, né, mostrando que usar esses dados de avaliação contribui para melhorar os resultados da educação, né? Que a gestão escolar, né, ao agir nessas variáveis institucionais que eu estava apresentando, ela consegue, inclusive, diminuir o impacto das variáveis de desnível socioeconômico. Então, é possível, a gente tem vários exemplos no país de escolas com estudantes muito carentes do ponto de vista econômico e que conseguem índices maravilhosos, né, de educação. Por favor. Eu vou chamar a atenção só para isso, né? Política educacional que seja generalista, que não considere essa heterogeneidade do que a gente tem mostrado aqui. A gente não foi no nível do território, não dava tempo, mas
tá saindo uma coleção de e-books com vários desses dados, né, Luciana? Acho que brevemente vão ser disponibilizados. Mas essas políticas generalistas, lineares, né, que foquem somente no desempenho, né, que não considere o território, que não seja negociada com a comunidade escolar, elas tendem a ser inócuas e fadadas ao fracasso. Ou se geram efeitos de melhoria, eles são pouco significativos, né, olhando para o todo. Então, fazendo coro, né, com a fala da Luciana mais cedo, do Alex de ontem, né, é preciso pactuar com a escola, né, essas metas, por favor, essas metas, esses objetivos, né, para que a escola abrace essa ideia, né, porque muitas vezes chega a meta, né, a gente ouviu no percurso da pesquisa relatos, né, de professores do ensino médio que disseram que foram chamados em conselho de classe, obrigados a aprovar estudante, porque senão não ia ter a progressão da carreira. Olha que absurdo, que nível de assédio, né? Isso não foi 1, nem 2, nem 3 professores que fizeram esse relato. Então, desse jeito a coisa não vai, né? Desse jeito a coisa não vai. Então, eu chamo a atenção aqui dessa questão, né, que o fracasso, esse insucesso, esse nível baixo de aprendizado, ou o IDEB baixo, né, ele deve ser visto como um fracasso do sistema, um fracasso, se não da sociedade mesmo, em garantir um direito fundamental, né, que é de educação e qualidade para todos, né, está garantido lá na Constituição. Então, a gente deve buscar isso como uma imagem objetiva para ser alcançada, né. Eu acho que é possível, esse povo desse estado, eu sou de Goiás, mas estou adotado aqui há 18 anos, né? Esse povo desse estado, com essa potência toda, com essa criatividade toda, é muito possível reverter esse quadro, né? Basta ter um pouco mais de atenção, né? E vontade mesmo, né? Porque sem a política pública a coisa não vai, né? E, para fechar, um pedido especial, atenção aos professores, né? Estão muito sobrecarregados. Os indicadores mostram, a escuta qualitativa durante todo o processo mostra, né? Então é preciso ter mais cuidado aí com essa galera que está cuidando, né? A gente vai falar de cuidado à tarde, de uma garotada aí que toda essa potência nossa que vem aí em frente. Obrigado. Me alonguei um pouquinho, mas é que a gente empolga. Obrigado, professor Everson. Professora Luciana. Agradecemos, né, aos palestrantes do dia. E como forma de agradecimento, temos uma lembrancinha ser entregue. Obrigado. Bem rapidamente, os dados preliminares do estudo de campo, né? Foram 120 estudantes de 15 a 23 anos, escola pública de 11 municípios da Bahia. É uma análise descritiva da frequência do percentual. Foi considerados 2 perfis. A gente pegou os dados desses 120 estudantes, dividimos eles em 2 perfis. Menor escolaridade paternal até o ensino médio completo, 94, e maior escolaridade no ensino superior. São 26 pessoas. Pode passar. É bem rápido. Aí esse grupo A, ele é 94 estudantes, de idade média 17 anos, mulher, a maior parte mulher, parda, a mãe reside com mãe e pai, metade dos estudantes está no terceiro ano do ensino médio e frequenta majoritariamente o turno matutino e noturno.
Aqui é com menor escolaridade, né? Dos pais. Não possui deficiência, nenhuma neurodivergente, já trabalharam ou estão trabalhando durante o ensino médio, e 60% recebe algum tipo de bolsa permanente. Então, é um grupo que apresenta maior vulnerabilidade, o grupo A. O grupo 2 é um grupo... Pode passar. O grupo 2 é um grupo com melhor condição social, né, do que o grupo anterior, por conta, inclusive, de maior escolaridade dos pais. Pode passar para eu ir rapidamente para os dados. Então, aqui, mostra a escolaridade dos pais, né, para o grupo A, que é o grupo de menor escolaridade. Vejo que a escolaridade se concentra lá do ensino médio para baixo, predominando o analfabetismo e ensino fundamental incompleto, e o grupo A e o grupo B, que é o grupo com maior escolaridade. Aí você vê que a maior parte dos pais são com nível superior. Pode passar. Sobretudo a mãe, né? Os estudantes que integram o estudo e formaram receber auxílio. Também mostra o que Everson trouxe pelo índice. O nosso estudo mostra que as nossas escolas, os nossos estudantes são estudantes com maior vulnerabilidade social, por conta, veja aí, o grupo A, 71% informou receber Bolsa Família, né? Então, isso mostra essa característica, né, da nossa escola pública de ensino médio, agregando as classes mais populares do Estado. Pode passar. Desempenho percebido por esses estudantes. Vejam que o grupo A, menor escolaridade, os estudantes também, né, por exemplo, matemática. Vejam que matemática, que Everson acabou de mostrar o dado, que é o dado da nota. Aqui é a percepção dele. Veja que é muito moderado abaixo a percepção de aprendizado em matemática. Linguagens e suas tecnologias, 60% moderado. Na verdade, eles só se sentem um pouco mais seguros na educação física e nas artes e suas tecnologias. Um pouco mais seguros em relação à aprendizagem. Pode passar. Sobre reprovações. Ao longo do ensino médio, a maior parte dos nossos estudantes, da nossa pesquisa de campo, são estudantes do terceiro ano. Então, a maior parte, 24,5% do grupo de menor escolaridade dos pais já tiveram reprovação. Menor escolaridade, menor. Então, as questões sociais extremamente relacionadas com o desempenho. Informações, distorção idade série, também é a partir do relato deles. O grupo A, que é da maior renda mais baixa, maior distorção idade série. E não distorção idade série para o grupo de break de maior escolaridade. Pode ir. Principais dificuldades relatadas pelo estudante do grupo A, né? Dificuldades no processo de levar mesmo, conduzir a sua trajetória escolar. Dificuldade de aprendizado, né? 57%. Falta de foco, hábito de estudo, 57%. Aulas pouco interessantes, 47%. Relacionamento familiar, social e interpessoal, 45% do grupo A. Falta de motivação, 45%. Falta de base e conhecimento de séries anteriores. Foram os principais elementos que os estudantes apontaram como dificuldades para conduzir uma trajetória na escola. Pode ir. O grupo B, que é o grupo de melhor escolaridade dos pais. A falta de foco também aparece. Aulas pouco interessantes, problemas emocionais, falta de motivação, dificuldade de aprendizagem, relacionamento familiar. São os principais. Pode passar? E aí o comparativo, né? Ambos os grupos compartilham dificuldades centrais como aprendizado, falta de foco, problemas emocionais e baixa motivação. E que são todas variáveis que estão relacionadas à organização escolar, né? A pensar no sucesso escolar a partir da forma como a escola se organiza. Como é que eu me organizo para promover trajetórias de sucesso para os meus estudantes? Aqui, essas informações estão falando sobre isso. O grupo A sofre mais com violência psicológica, discriminação, preconceito e problemas de adaptação. Grupo A, lembrem-se que é o grupo de menor escolaridade dos pais. O grupo B apresenta maior interesse, maior intensidade, falta de foco,
Aula pouco interessante, violência sexual e problemas emocionais. A violência sexual apareceu mais, e aí a gente pergunta da violência sexual de quem, e faz uma definição bem mais próxima, né? E nas pessoas, a Tardione vai falar sobre isso, né? Então, a violência sexual aparece nos estudantes que os pais têm maior escolaridade. Pronto. Era só algumas informações que nós dois estamos discutindo esses dados e pensando na construção de um contínuo de aproximação com sucesso. Então, é a partir desses dois blocos, né, esses estudantes que estão, aqueles que mais se aproximam de uma ideia de sucesso e aqueles que mais se distanciam dessa ideia. Sem querer criar um indicador ou uma forma de avaliar o sucesso que seja definidora de esse tem sucesso e aquele não tem sucesso, porque ele pode não ter sucesso em determinadas coisas, mas ele tem sucesso em outras coisas. Então, há uma aproximação, criar uma ideia de que é possível ter essa aproximação de um eixo que vai de alguns parâmetros, né, tanto sociais quanto escolares e quanto próprios do estudante, né, como organização para o estudo e infraestrutura na sua própria casa para estudar, né, até variáveis, né, variáveis estruturais, variáveis institucionais e variáveis pessoais, para a gente tentar definir esse contínuo aí de sucesso e quantos estudantes se aproximam mais disso ou daquilo. Enfim, é algo que a gente está matutando, castelando, né? Vai ter som da rua, então vamos castelar. Ok, é isso. Luiz. Obrigado, Lu. Então, gente, pelo avançar da hora, eu acho que a gente poderia fazer um bloco de perguntas, com 3 perguntas por vez, os 2 blocos de 3 perguntas, acho que seria suficiente. Alguém que gostaria de fazer uma pergunta, alguma intervenção? Bom dia, eu sou Jane Guimarães, professora da Universidade Federal do Sul da Bahia, e vendo esses números todos assim, meu coração até apertou, né, que a gente fica, poxa, maior qualificação dos professores e o rendimento desses estudantes pelos dados apresentados, e aí eu pensei em 2 hipóteses aqui, até estava dialogando aqui com o pessoal. Primeiro, será que quando a gente diz, são professores licenciados, né, dando aula dentro da sua formação, onde ele se formou, será que aí não seria, como hipótese, o problema da qualidade dessa formação, dessas licenciaturas? Essa é uma hipótese. Outro, se eu tenho maioria dos professores que são concursados, então a gente diz, não, o professor concursado, ele permanece mais tempo na escola, né? Então, isso seria um fator positivo para ele estar engajado nos projetos, conhecer os territórios escolares, a comunidade, então ele estaria mais até motivado. Aí eu digo, mas será, e a hipótese, será que o fator que puxa para baixo essa qualidade, né, o resultado, que seria, que a gente chama de sucesso, mas seria assim, a qualidade da aprendizagem, né, final desse estudante, será que não seria a sobrecarga do professor? Será que a gente somando a qualidade, né, dessa licenciatura, o processo de formação dele, associado à sobrecarga de trabalho, isso não é impactante, né? Isso são 2 hipóteses que eu consegui aqui levantar, quiçá para que a gente possa, na avaliação qualitativa, Everton, que você faz, que é fundamental. Hoje a gente se debruça em cima dos números, que é importantíssimo, mas a gente sabe que quando a gente precisa entender a percepção deles, como vocês fizeram aí, do estudante, do professor e dessas instituições no estado da Bahia que são responsáveis também pela formação desses professores através de suas licenciaturas, se estão dando conta dessa juventude, desses adolescentes e jovens e adultos, né, que estão na escola. Era só essas hipóteses para a gente pensar. Muito obrigado, professora.
Oi, gente, bom dia. Eu sou Ianca, sou nutricionista, estou professora, na verdade, da educação profissional de IDC, dos cursos técnicos de nutrição e gastronomia. E aí eu sinto e compartilho do seu pesar que o superintendente da educação profissional não esteja aqui, para me olhar bem nos fundos dos olhos deles e dizer: cadê o nosso concurso para professores efetivos da educação profissional, né? A cada 3 anos, professor, a gente faz uma seleção, um concurso REDA. Tá? E aí nos dá esse direito de dar aulas para esses cursos, tá? Nos seleciona para isso, só que não existe outra forma de ingresso para esse ensino profissional. E aí, quando o senhor traz os dados dos professores concursados, IDC está lá, né, que eu sou do CETEP de IDC. IDC está lá com os índices altos, né, de professores que não são concursados. E aí, no seu recorte, teve essa... Foi só a educação básica ou incluiu a educação profissional? Porque eu acredito que, se incluir a educação profissional, os dados podem estar elevados. Tá? Pode estar... Ah, certo, certo. Era uma questão minha, porque lá nós somos no CETEP de IDC, nós somos em 1.700 estudantes. Né? Então, é gigante o colégio. Nós temos 8 cursos técnicos são ofertados. E nós continuamos como professores REDA seletivos. Era uma questão que eu queria questionar sobre sua pesquisa e dizer que, recentemente, na semana passada, nós fomos solicitados que nós fizéssemos a nossa autodeclaração, nossa cor no CIGEDUC, que o senhor botou essa situação também. E aí foi obrigado todo professor se autodeclarar. Acho que já é uma resposta aí para alguma provocação, tá? Por favor. Gente, bom dia. Eu sou Juliana, faço parte do território de identidade do Vale do Jequiriçá. Me aproximo agora do Recôncavo Baiano, com uma função mais de contribuição pedagógica, né? Fazendo parte da primeira residência multiprofissional em saúde da família interiorizada pela UFRB. Fui formada pela UFBA e hoje, né, estou aqui muito satisfeita, mas também quieta com as colocações e com os dados da pesquisa. Compartilho do seu sentimento, professor, porque eu sou filha de professora e fui alfabetizada por ela também, né? E isso me marca enquanto mulher, enquanto profissional. E, assim, uma das coisas que me inquietou e ainda está me deixando aqui o corpo meio que inquieto é quando a gente coloca o sucesso e um insucesso desses alunos. E aí eu questiono essa marca, né? Essa palavra. Como é que jovens pretos, pardos, têm sucesso no contexto no qual vive, com as violências, com as manifestações da questão social diversa, que enfrenta, que perpetua, que atravessa a vida desses estudantes? Então, assim, como falar de sucesso para esses estudantes? E o que é sucesso para a pesquisa, para os dados? Isso, de alguma forma, vai fazer com que aquele estudante tenha um sentimento de pertencimento, de fato, né? E numa sociedade que nós vivemos, capitalista, que nos requer e nos impõe o sucesso, o imediatismo, a produção, que adoece esses professores que estão na ponta, por mais que estejam concursados, mas que são cobrados metas e dados, e que esses dados não refletem, de fato, a realidade daquele estudante que chega no ensino médio, às vezes, sem ler, sem saber ler, né? Então, como é que... E aí eu me coloco enquanto assistente social, que entende dessas vulnerabilidades, dessas complexidades, que faz a leitura dessa realidade, de entender que aquele sujeito é detentor de direitos, e como é que eu vou mediar esse processo de direitos, porque eu não vou garantir direito nenhum na minha atuação profissional, porque às vezes eu não garanto o meu direito, né? Eu não garanto o meu direito, então como é que eu vou garantir o direito do outro? Eu vou mediar o processo no qual ele vai acessar essas políticas públicas, né? E aí, sim,
Outra questão do IDEB. Nós vemos algumas prefeituras, enfim, divulgar que o IDEB do Vale melhorou. Sim, melhorou, mas aí eu olho para minha mãe dentro da minha casa e vejo as dificuldades que ela enfrenta com alunos que apresentam questão de saúde mental, que a gente trouxe isso ontem aqui. Eu falo, gente, porque a gente está nesse processo de adoecimento. E adoecimento dela também. Às vezes, de se sentir impotente, de não saber lidar com essas questões dentro da própria escola. E aí, quando a gente vai assistir um aluno com TOD, com TDAH, tem profissionais que não estão ainda preparados a lidar com essas questões. Então, vamos isolar. O problema é do Conselho Tutelar, é do CRAS, é de todo mundo, menos de entender qual é a complexidade do que está sendo posto ali para a gente, sabe? E obrigada, gente. Mas, assim, é um universo que a gente precisa, de fato, provocar esse diálogo com a gestão. A gestão ela não pode ser intocável. Ela precisa entender que a gestão é da ponta até a hierarquia mais em cima que existir. E a gente entende que hoje essas hierarquias ela acaba distanciando e não aproximando, não produzindo a inclusão, né, mas a exclusão. Então, eu queria entender como é feito esse cálculo do IDEB e para a gente também começar a distorcer essa falácia, né, que, de fato, esses dados, ele tem um nivelamento, mas esse nivelamento é histórico e a gente precisa fazer esses questionamentos que o senhor fez. Estamos num governo progressista, sim, mas o governo progressista também precisa olhar para esses dados e entender que, por mais que nossa conjuntura política, ética, faça com que a gente tenha uma posição de contra-hegemonia, mas a gente precisa, de fato, efetivar isso na prática e no discurso. Obrigada. Bom, eu vou passar para ambos, para comentarem, depois a gente abre um outro bloco de perguntas, tá? Bom, agradecer, né, as questões. Eu acho que as hipóteses que a Jane apresentou e trouxe, elas são bem pertinentes e são coerentes com o que a gente está discutindo aqui, com o que a gente colocou. O sucesso, eu acho que o nome sucesso é uma coisa assim que a gente, diversas dimensões a gente pode pensar em sucesso, né? Dentro da escola, às vezes o sucesso é só a pessoa ir para a escola, né? Às vezes a situação daquela família, daquela pessoa que está ali, ela chegar a ter a possibilidade de chegar na escola, isso pode ser um sucesso na perspectiva dela, né? Concluir o ensino médio no Brasil, num cenário em que 50% das pessoas não concluem, né? Quem conclui o ensino médio hoje é sucesso. Aí a gente não está falando de sucesso em termos... E que qualidade de aprendizagens nós temos nesse contexto de sucesso? Não estamos nem falando isso, estamos falando de um sucesso mesmo, mas que a gente chama no campo mais de um sucesso normativo, que está relacionado com concluir um curso, está relacionado com as notas que essa pessoa tem nesse processo de conclusão e está relacionado também com o processo de aprovação e reprovação. Geralmente, a literatura aborda esses 3 indicadores como indicadores de sucesso. Uma literatura mais tradicional, uma literatura mais focada em aspectos mais quantitativos. Na minha perspectiva, esse é só um elemento do sucesso, né? Não necessariamente se olha para o sucesso pensando nisso. O sucesso, ele, além de ser algo extremamente pessoal, porque eu posso achar que uma pessoa que acessou uma tal escola é sucesso. Para aquela pessoa não é nada. Aquela escola foi uma tragédia para ele, para ela. Foi um processo de discriminações, de violências das diversas formas que possa sentir. Tem um dos livros aqui do Diversifica,
que nós fizemos uma pesquisa junto a estudantes da UFRB que adotaram o nome social. Né, ao longo do estudantes trans que adotaram o nome social. Pegamos esses estudantes, 1 ou 2 estudantes de cada um dos centros da UFRB. E a instituição escola foi a instituição que mais violentou esses estudantes ao longo de suas trajetórias. Foram 2 instituições, família e escola. Essas duas, né, foram os elementos principais de violência que essas pessoas sofreram na vida e que está bem posto ali. Então, a gente não pode olhar para a escola como um olhar romântico de que na escola tudo de bom vai acontecer. Não é bem por aí. Todos nós aqui já passamos pelos corredores e bancos e espaços escolares e nós sabemos muito bem. E aí a gente inclui também a universidade nesse processo. Estou falando de escola de uma forma geral, como espaços promotores, né, de grande emancipação. A gente faz uma campanha enorme para que todos sejam escolarizados, para que todos estejam dentro do ensino formal, mas o que é isso que a gente está chamando de ensino formal e o que é isso que a gente está chamando de um processo de escolarização. Então, assim, quando eu falei que a gente está pensando nesse contínuo de sucesso, é muito nessa perspectiva da gente não ter... Eu acho que não tem uma possibilidade de você definir o sucesso a partir somente de um referencial. As dimensões explicativas do sucesso, elas são inúmeras. Em um contexto de violência, que é um contexto que as nossas cidades vivem, né, que o Brasil, né, ele vem, e a Bahia, né, vem ostentando cada vez mais índices de violência extremo e essas condições sociais que a gente está mostrando aqui. O Estado não tem avançado na melhoria das condições de vida da sua população. Não tem avançado. E aí a violência na Bahia tem crescido. A violência na Bahia tem crescido também porque o nosso desenvolvimento ele não tem sido um desenvolvimento compartilhado com todas as parcelas da sociedade baiana. Com todas as parcelas. E aquelas parcelas mais empobrecidas, elas têm estado cada vez mais expostas a um conjunto de elementos que são elementos desfavoráveis para a construção, né, da dignidade da vida de uma pessoa. Então, isso tudo, essa pessoa, geralmente, esses grupos, e aí por que os meninos, né, os meninos negros estão aí ostentando os maiores índices de abandono, de reprovação e de distorção em idade séria? Né? Também, se a gente for fazer o mapa da violência, as mortes estão ali, entre os jovens negros. Se a gente for pegar os indicadores de saúde, vão estar focados nesse processo. E são essas questões que a gente precisa compreender. A gente está falando de educação aqui hoje, mas a gente não pode avaliar um sistema, né, sozinho dentro de um contexto. São diversos subsistemas que estão envolvidos aí no processo de garantia de direitos, de garantia de políticas públicas. Então, um conjunto de políticas públicas são necessárias para que a gente fale efetivamente de sucesso. A escola sozinha, num ambiente de grande violência social e das diversas violências que a gente tem, a escola sozinha ela não tem condição de resolver essa questão. São questões que demandam uma ação intersetorial muito dado a complexidade que essas questões têm. Então, é isso. A gente critica de forma profunda o olhar para o sucesso de uma forma limitada, de uma forma consensual, e olhamos para o sucesso de uma forma conflituosa, no sentido de conflito como algo importante, necessário de se entender, de se compreender, e faz parte das nossas vidas. O conflito ele é importante para que a gente compreenda as coisas. Se a gente olhar para tudo de forma consensual, certamente a gente não vai olhar de forma explícita para aquilo que realmente está acontecendo. Bem, a gente vai junto, né, nessa pegada. Eu vou fazer um comentário rapidinho. Eu acho que Jane falou das hipóteses. Vamos com certeza continuar debatendo isso no almoço. Ianca, de fato, essa questão do REDA, né, é importante, que é um instrumento que às vezes a gestão tem para contratar,
né? Mas num planejamento a longo prazo, de fato, a estabilidade do professor na carreira ela é importante. A gente viu que, pelo menos no ensino médio, e vai se impactar também no ensino técnico, profissionalizante, e no ensino superior a gente vê isso também. Isso repercute em melhor qualidade, melhor afiliação do professor, sem dúvida, é algo relevante. E sobre a questão do IDEB, veja, o IDEB é um índice muito questionado, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é baseado em notas do PISA, que são avaliações de larga escala internacional. Eu ouvi há um tempo, e na aprovação, né? Embora tenha que ser revisto, porque hoje em dia várias portarias obrigam as escolas a aprovar todo mundo, né? Então, o IDEB é um índice que está, no meu objetivo, na minha visão, assim, ele está sendo burlado à torta e à direita, porque as secretarias, eu estou dizendo, eu ouvi professores da rede dizendo que são coagidos a aprovar menino em conselho de classe, porque senão não vai ter a progressão da carreira. Não foi um professor que relatou isso na pesquisa de campo, né? Então, é uma burla do IDEB, né? Então, eu imagino que é possível, eu não sou contra totalmente eu acho que elas agregam valor, sim, né? Mas essas avaliações de larga escala, elas tendem a penalizar populações com índice de desenvolvimento socioeconômico mais baixo. Trocando em miúdos, negros e pobres, e nordestinos, e nortenhos no Brasil. Internamente, quando a gente pega o Brasil com o resto, também a gente tende a ficar lá embaixo. Vocês viram os dados, né? Então, eu tive uma vez, numa discussão lá em Brasília, um painel de dados, era até dados para quê, né? Foi um INEP, Ministério da Educação, discutindo, inclusive, um fator de ponderação para o IDEB, que eles estavam pensando, não sei como se desenvolveram, né? Um tal de IDEB-E, né? Ponderado por esses indicadores de étnico-raciais e de socioeconômicos. Mas eu acho que deveria ir um pouco além, né? Quando a gente fala em sucesso, eu posso pensar no nível do estudante, como a Luciana já trouxe, mas o sucesso da rede, né? O que é uma escola de sucesso? Né? Será que é só aquela que forma os meninos para o mercado de trabalho? Né? Harvard, né? Harvard, que tem 70 Nobel, né? Ou a escola de sucesso é aquela que tem a diversidade, que o clima, né, Alex, que o Alex estava falando, né? Um clima gostoso de estudar, que o menino vá para a escola e se sinta em casa, seguro, que tenha vontade de ficar na escola, que não fique aquele sofrimento de acabar a aula para ir embora, né? Que dê conta do magrinho, do gordinho, do viado, do não viado, né? Falando assim no rasgado, para chamar a atenção, para dar conta da mulher, do homem, do deficiente, do não deficiente, que dê conta da diversidade e que promova esse ambiente acolhedor, né? Formador de cidadania. Se a gente, e é possível, eu estou falando aqui, eu trabalho com psicometria, com avaliação e medidas, né? É possível a gente criar indicadores, mesmo com essas variáveis subjetivas. A gente tem mania, esse pessoal da larga escala, eu critico, mas eu trabalho lá também, né? A gente tem mania de achar que o que é subjetivo não tem valor. Caramba, claro que tem valor. A gente está querendo trazer esse olhar. Então, eu acho que seria muito bacana se a gente conseguisse agregar, não precisa ser no IDEB, mas existir um outro indicador de qualidade da educação básica que não foque só em desempenho finalista, mas que fale das relações humanas, né? Que fale, e é disso que a gente tem precisado muito. Então, qualificar essa escola, essa é uma boa escola, não é só porque tem boa nota em português e matemática, é porque é uma escola com um bom clima, é uma escola que faz seu papel, né? A gente, bom, espero não me aposentar e não ter visto isso ainda, né? Porque eu sei que é um grande caminho, a Alex está lá no Ministério, falou algumas iniciativas, mas é um grande caminho, até o INEP, né? Que embora é subordinado a alguns ministérios, parece que é um ministério próprio, dificílimo de conseguir mexer com uma vírgula de uma pergunta do questionário do INEP, né? Eles são muito impermeáveis, muito difícil. Até o INEP talvez ser mais flexível para pensar no indicador de qualidade que aborde essas outras questões
que não só da larga escala, né? A gente fala tanto da pluralidade de modelo de avaliação, né, mas até que a gente consiga ver isso lá sendo implementado no Brasil todo, é de passo a passo que a gente vai, né? Então, acho que aqui a gente dá um primeiro passo chamando atenção para essas questões. E é isso. E assim, eu acho que se a escola ela adota um modelo de gestão, né, que seja um modelo de gestão que trabalhe com esses indicadores, que trabalhe com consultas qualitativas sobre as causas desses indicadores, ela inclusive pode até montar um sistema de avaliação que subverta essa lógica. E aí eu queria recomendar para vocês um documentário que a gente ama e sempre assiste, sempre passa para os nossos alunos, que é Nunca Me Sonharam. É um documentário mais lindo que existe, que eu conheço, né, na minha pouco conhecimento sobre o ensino médio no Brasil. É muito lindo. É lindo porque trata o sucesso educativo, trata dessa escola de qualidade. Tem uma parte no documentário que um professor de matemática faz um depoimento de que ele tinha um estudante que sempre entregava os deveres todos sujos. E ele pensava, poxa, que menino negligente. Nossa, me entrega o dever sujo, o papel do dever sujo. E aí a escola fez uma ação que foi visita no campo, visita no território, visita na casa dos estudantes. Quando ele chegou na casa desse estudante, era um barraco, que moravam a família, umas 4, 5, 6 pessoas, um único vão de chão. E a mãe disse, meu Deus, quando a mãe recebeu, ele se apresentou como professor de matemática, a mãe recebeu e disse assim, meu Deus, que orgulho receber o professor de matemática do meu filho aqui. Olha, esse menino é tão dedicado. Deixa eu te mostrar onde ele faz os seus deveres. No chão da casa. Não tem outro lugar. Com candeeiro. Não tinha outro lugar para ele fazer os deveres. O dever sujo que ele leva para a escola era o dever, porque o único espaço que ele tinha para fazer. Então, assim, são outras coisas lindas que tem no documentário, que faz a gente refletir sobre o nosso papel como professor, né, sobre as nossas ideias de perfeição na entrega das tarefas. Mais alguém que queira fazer uma pergunta? Claro. Mais alguém? Então, depois do colega, a gente vai finalizar esse bloco e vamos encerrar. Eu vou fazer também uma pergunta muito baseado em algumas provocações que tenho ouvido aqui hoje. Beleza. Gente, bom dia ainda, né? Boa tarde já é meio-dia 42. Eu queria só complementar, né, sobre a construção de indicadores de qualidade. Acho que quando a gente pensa num governo progressista que está atento aos marcadores sociais da diferença, né, a gente não consegue escapar, e que bom que a gente não consegue escapar, de pensar um planejamento de gestão que esteja atento para esses dados. E acho que vale muito trazer, eu não sei se é de conhecimento de todos, mas a educação infantil, ela construiu no final do ano passado, junto ao INEP, indicadores de qualidade para a educação infantil. E que lá mostra uma série de, enfim, de dados e indicadores que a gente entende como sendo um parâmetro de qualidade para a educação infantil. Num movimento muito paralelo, mas ampliado, a educação, a coordenação de ensino fundamental, que é essa do programa Escola das Adolescências, também está construindo indicadores de qualidade para a educação para os anos finais, né? Então, para a Escola das Adolescências. E ela é a primeira coordenação no Ministério da Educação que está incluindo um indicador que vai ali olhar, né, para as relações étnico-raciais dentro dos anos finais do ensino fundamental. A primeira, gente, assim, estamos em 2025, né? A primeira, só nesse momento, de uma etapa de ensino está conseguindo incluir esse indicador. E não está sendo um trabalho fácil. Houve muito questionamento, houve muita dúvida, né? E eles estão contando com o apoio de uma série de especialistas no campo das relações étnico-raciais na educação para construir esse indicador, que não é um indicador fácil. Não é só não se olha para uma única dimensão, mas por várias facetas, né? A gente tem um sonho de construir um indicador de qualidade do ensino médio, né? Um indicador de qualidade dos anos iniciais e da escola em tempo integral, enfim, acho que a gente tem um caminho muito grande para andar, mas a gente entende que esse é um dos caminhos possíveis.
Construir indicadores de qualidade permite com que a gente olhe para o fenômeno com mais intencionalidade e capacidade de gestão dele. Obrigado pela fala. Antes de passar o almoço para as considerações finais, e aí eu vou pedir que, junto com comentários sobre os questionamentos, se faça as considerações finais. Eu acho que eu estou tomado por um sentimento que muita gente aqui também está. Eu até agora estou me indagando em relação a alguns números, em relação a alguns dados. Eu não consigo deixar de pensar, relacionando isso com a nossa história, com a conquista de determinados direitos, e se você para e considera nesses termos, a gente está falando de tudo muito recente. Quando o primeiro marco histórico foi apontado, a Constituição de 1988, a gente está falando de 37 anos atrás. Então, a gente estaria na segunda geração de uma população que teve o direito à educação reconhecido como um direito de todos. Até então, não era. E aí eu lembro das histórias da minha avó falando de como é que era o processo para se tentar uma vaga de matrícula para meus tios, para meus pais, que você tinha que dormir na fila por dias para garantir uma vaga para um dos filhos numa escola filantrópica ou algo do tipo. Então, a gente está falando de uma realidade que mudou há muito pouco tempo. Se você pensar o tempo que a gente parou, que a gente demorou para começar a regulamentar aquele direito à educação que a gente tinha pensado em 88, e a gente for falar da LDB, aí já passaram mais 8 anos, então a gente está falando de 29 anos para cá. O que me faz pensar numa outra questão que foi trazida aí pelo Everson, né? Que perfil de professor é esse? E aí eu estava fazendo aqui minhas contas de quanto tempo falta para me aposentar, e eu acho que ele está falando da gente. Eu tenho essa leve desconfiança, né? Eu estou na educação há pouco mais de 20 anos, como concursado da rede estadual há 18 anos especificamente, então me parece que ele está falando da gente. De um grupo de professores que chega já com uma formação na área a que se propõe a trabalhar, e não somos poucos, e há muito tempo a gente fala que esse é um dos grandes problemas da educação. A gente tem professores sem formação na área. Uma outra coisa que a gente falava também há um bocado de tempo era de que a gente tinha uma escola que não tinha a estrutura necessária para que trabalhássemos. Aí Everson faz aquela provocação sobre a questão da internet, a quadra poliesportiva, e cada vez mais as nossas escolas públicas começam a aparecer com as escolas particulares. O que nos leva a muitas questões, e dentre elas, então, onde é que está o problema? Quando eu podia dizer que a escola não tinha energia, não tinha luz, eu podia apontar o problema para isso. Me parece que, como regra, eu tenho visto, e eu tenho de sala de aula em escola pública já há um bocado de tempo, e ouço muita coisa nas salas dos professores, a gente costuma muito repetir, mas os alunos chegam sem base. E aí eu estava me perguntando sobre aquele dado que Everson estava apontando aqui, de professores que trabalham em 2, 3 instituições. Eu fiquei, meu Deus, que professor é esse? Porque, assim, na rede pública você pode, no máximo, conciliar 2, né? Uma no município, uma no estado, ou 2 no estado, porque são 40 horas. Vixe, somos nós de novo, a gente trabalha na rede pública e privada. Então a gente tem um perfil diferente daqueles professores que vieram antes da gente, né? Aqueles que a gente começa a ver aposentando agora, que tinha o plano de encerrar a carreira ali, trabalhando na educação, fazer seus anos. A gente não, a gente tem outras expectativas. E aí a gente estava fazendo um trabalho recentemente lá no CETEP, vendo qual era o perfil dos professores que nós temos. E, para minha surpresa, uma relativa surpresa, nós temos entre 15 e 20 professores, entre 15 e 20% dos professores lá com doutorado ou doutorandos. Então, o perfil do professor mudou bastante. E aí, foi o que você colocou que me deixou irrequieto com todas essas questões. Acho que você perguntou assim, então é nosso papel garantir o direito, esse direito que a gente está tentando construir há 37 anos, através desse grande marco da Constituição Cidadã. A gente tem um papel na garantia desse direito. Nós somos um instrumento importantíssimo na garantia desse direito. E qual é o tipo de trabalho que a gente está fazendo, sabe? Aí, se hoje nós temos uma escola que parece mais com a escola particular, se nós temos professores que ensinam
tanto na rede pública como na particular, e, portanto, o perfil é o mesmo. Qual é o tipo de trabalho que a gente está oferecendo em um e outro espaço? Como é que a gente identifica os alunos da rede privada e como é que a gente trata os alunos da rede pública? Por que é que, se a gente tem a mesma escola e a gente tem os mesmos professores, aí aquela questão que a Luciana provocou, né? Se a gente tem um número maior de alunos pardos e pretos, seria natural que nós tivéssemos um percentual maior de reprovação entre esses? Não. A gente deveria ter o mesmo percentual, não é isso? Se a gente tem um percentual maior, a gente tem um problema com a questão racial em sala de aula. Se nós temos 95% dos professores que não se auto-identificam, esse é um ambiente legal mesmo para a gente discutir a questão racial em escola. Então, assim, eu acho que tem um bocado de questões aí. O que vai nos levar invariavelmente ao que eu vi, que eu percebi como um ciclo vicioso. A gente fala de um aluno que é filho de uma família de menor condição socioeconômica, com uma mãe que muito dificilmente terminou os estudos no ensino médio, talvez o ensino superior, um pai que não acessou nem isso, e que vai produzir uma realidade parecida com essa, né? Porque é o menino negro que vai sair também da escola mais cedo, depois a menina negra, depois a mulher branca, depois... Então, ao que me parece, a escola não está cumprindo com o papel de mudar a realidade dessas pessoas. Isso é o que me incomodou sobremaneira nessa apresentação toda. Me parece que a gente está vivenciando um ciclo vicioso que tende a perpetuar essa realidade desse garoto negro que a gente estava falando aqui, que é aquele que é 77% vítima de mortes, que está nos presídios na monta de 61%, que morre mais por doenças cardiovasculares, que sofre mais de ansiedade, de depressão, de alcoolismo, de vícios de toda a monta. Então, se a gente não parar para discutir o perfil dos nossos alunos e aqueles alunos que a gente está reproduzindo uma lógica de avanço, de aprovação, na mesma lógica dos alunos que nós temos na rede particular, e qual é o aluno que a gente precisa se comprometer, sim, com a implementação desse direito, a gente vai permanecer reproduzindo uma realidade que a gente foi contratado para mudar. Então, é um desabafo, porque tem muita coisa ali. Bom, gente, eu só queria agradecer, né, pela a possibilidade da gente discutir esses dados com vocês. E Luiz, eu acho que a gente tem que pensar na escola como reprodutora do racismo brasileiro. A gente tem um país que se diz não racista, que se diz, né? E talvez nas escolas a gente esteja reproduzindo isso, né? Porque esses dados e esse seu depoimento e todas essas questões passam pela questão do racismo que está posto na nossa sociedade e que a escola não se incomoda. Aquele corpo estendido na escola pública não é o mesmo corpo estendido na escola particular, né? Porque certamente aquele corpo na escola pública, digamos, estou falando de uma situação extrema de violência, é um corpo negro em todos os espaços. Então, acho que é essa questão, e porque a Lei 10.639 não é implantada, são essas questões que passam por aí, né? Por essa hipocrisia que organizou a nossa sociedade e que a gente tem dificuldade de romper. 12h48. Vou agradecer, vou chamar para almoço, né? Vamos almoçar todos e todas. À tarde a gente vai continuar com a discussão de alguns dados no painel de saúde do escolar. Isso tudo mobiliza muita gente, né? E eu fico muito feliz quando essa mobilização interna ecoa em outras pessoas, né? Porque é por aí que a gente vai caminhando, né? Então a gente almoça, vamos repensar aqui, que horas que a gente volta? 10:50. O que vocês acham, gente? 2h30. 2h30.
Então tá, gente, obrigado.